amigos, nós estamos estudando desafios da educação. Eu espero que vocês estejam bem e que a gente continue nos nossos estudos, dentro das reflexões que a gente vem trazendo na psicografia de Raul Teixeira. O livro Desafios da Educação vai trazendo as orientações de Camilo, tanto na educação com os nossos filhos, quanto na autoeducação. E aí nós vamos aprendendo que se associarmos a educação com os nossos filhos, a educação do dia, com a autoeducação, nós vamos adquirindo educação para o convívio social e espiritual. Mas vamos hoje à pergunta número 3 do livro Desafios da Educação, ok? Sabe-se que a natureza não dá saltos. Até que ponto a personalidade da criança pode ser alterada pela educação no período de infância? Então veja bem, a primeira coisa que a gente vai fazer, porque aqui primeiro o Raul Teixeira faz uma afirmação. Sabe-se que a natureza não dá saltos, ponto. Mas de onde sabe-se? E aí vem a nossa primeira elaboração ainda na pergunta, sem a gente comentar a resposta. Sabe-se que a natureza não dá saltos. Vamos lá no Livro dos Espíritos, a pergunta de número 192, que eu vou ler para vocês. Veja bem, pode-se desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro sem passar pelos graus intermediários? Olha bem, lembram do iniciozinho do livro Desafios da Educação? Sabe-se que a natureza não dá saltos. Olha a pergunta, pode-se desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro? Ou seja, se a natureza não dá saltos, olha a pergunta, nós podemos dar o salto no estado em que estamos e já nos tornarmos espírito puro sem passar pelos graus intermediários? Então, imaginem vocês que essa mesma pergunta que o Raul Teixeira faz para o Camilo, em outra linguagem, Kardec faz para os espíritos. Olha a resposta que os espíritos trazem para nós. Não. Pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto lhe permita a sua natureza na terra, mas isso não é a perfeição absoluta. Então veja, a resposta continua, mas aqui nós já temos uma ideia da primeira afirmativa que é feita pelo Raul. Ok? Sabe-se que a natureza não dá saltos. Então, pode uma pessoa, por uma conduta perfeita, ela dar um salto e já desencarnar anjo? Ele já responde que não. O que nós acreditamos ser perfeito ainda está longe da perfeição. Existem qualidades que nos são desconhecidas e só se tornarão conhecidas quando nós colocarmos essa questão conosco hoje em prática. Para ficar mais claro ainda, vamos pegar um exemplo. Vocês vão lembrar de final do século XIX, lá por volta do ano de 1870, inventaram uma máquina bacana demais. Chamava-se máquina de escrever. Lembram disso? A máquina de escrever, quando ela foi inventada por volta do ano de 1870, então foi final do século XIX, ela perdurou por aproximadamente 100 anos, a chamada máquina de escrever manual. Quem é da minha geração, sabe essa geração aqui? Essa geração passou pelos cursos de datilografia. Lembram disso? A gente datilografava, dava um sinalzinho, tim! Esse sinalzinho dizia pra gente assim, olha, você só pode dar mais 5 a 7 toques.
e depois você vinha na alavanca e voltava o carro. Você falando isso para os jovens hoje, eles falam como é que é alavanca, voltar carro, toque. Eles não fazem a menor noção. Mas veja, a máquina de escrever evoluiu. 100 anos depois, aproximadamente, surgiu a máquina de escrever manual, já tinha desde o final do século XIX. Surgiu a máquina de escrever elétrica. Antes da gente ter acesso direito à máquina elétrica, porque nem todas as escolas de datilografia podiam comprar a máquina elétrica e deixar para os seus alunos, surgiu a máquina de escrever eletrônica. Mas a elétrica já tinha algumas curiosidades que fugia da máquina de escrever no manual. Você datilografava a elétrica com muito mais leveza. Você já não usava alavanca, você tinha o dedinho, ele ia lá no teclado e ela bailava em cima da mesa, lembram disso? Então, olha, era a máquina de escrever manual, que você batia a alavanca lá nas escolas de datilografia, depois a elétrica, que você dava o toque na tecla, você teclava com muito menos força do que a manual. E se teclasse com força, corria o risco de quebrar a tecla. Depois surgiu a eletrônica mais leve do que a elétrica, que a gente nem teve acesso a ela, e veio o computador. Então veja, surgiu o computador final do século XX, na modalidade que a gente tem hoje, no final do século XX, e abrindo o século XXI, ele foi ganhando outra proporção, até chegar no tamanho do nosso bolso. Hoje nós temos aí os minis, e ainda temos alguns que já estão no relógio, que você consegue controlar informações que teoricamente estaria lá no computador, mas agora está aqui no seu relógio. Você imagina, o teclado do computador respeita o teclado da máquina manual de 1870, aproximadamente. O teclado da manual. Para a gente aprender aquele teclado, ele foi padronizado lá no final do século XIX. Hoje, o teclado está ali. Ninguém ousou inventar, trocar as letras, ninguém ousou trocar. E o computador veio seguindo. Voltando à informação, a natureza não dá saltos. Imagina se em 1870 já tivesse inventado o computador, talvez nós tivéssemos, ou aqueles que estivessem naquela época, dificuldades de se adaptar a esta informação. É uma informação técnica, científica, mas que exigia elaborações que no final do século XIX ainda não existiam na nossa mente. Então, para chegarmos no computador, para chegarmos no celular, que o teclado do celular é o mesmo teclado de 1870 da máquina de escrever manual, a natureza não dá saltos. Assim também no processo evolutivo, a gente vai fazendo movimentos de melhora. A gente faz movimentos de mudança para, nesta mesma vida, a gente dar conta de receber o que plantamos ainda nesta vida e, quiçá, nós lutarmos para termos melhoras para a próxima encarnação e para outra e assim sucessivamente. A natureza não dá saltos. Não vamos nos angelizar numa encarnação. Então, isso eu ainda estou comentando uma frase da pergunta número 3. Olha a colocação, aí vem a pergunta. Sabe-se que a natureza não dá saltos. Até que ponto a personalidade da criança pode ser alterada pela educação no período de infância? Veja, a personalidade, ela pode ser alterada? Pode, ela pode ser alterada. 4 fatores são significativos na formação da personalidade. Na formação, 4 fatores essenciais. Existem N fatores. Eu estou fazendo referência a 4 se nós pegarmos na sua amplitude. Mas se formos estudar de forma minuciosa, existem N fatores na formação da personalidade. Desses 4, o primeiro é a própria personalidade. Aí eu estou colocando de bagagem que o espírito já traz quando ele ingressa no corpo físico. Nós já temos construções que nós vamos ver aqui ainda nesta pergunta, mas nós já temos construções. Então, o primeiro é não desprezar a bagagem que eu já trago na retaguarda de milênios de construção. Ok?
O segundo fator é a identificação, que Freud coloca para nós como mecanismo de defesa. Freud foi médico, psiquiatra, fundamentou a psicanálise tradicional e ele coloca como um mecanismo de defesa. Existem outros, existem 11 mecanismos de defesa, mas eu estou citando um, que é a identificação. Existem outros, regressão, quando a gente vê a criança que está lá com 4 anos, 5 anos, já largou o bico, nasceu o recém-nascido, o irmãozinho, ele volta para o bico. O que é isso? Regressão, mecanismo de defesa. É uma forma dele dizer, olha mãe, você está com atenção, só meu irmãozinho lá e eu aqui. Aí ele começa a pegar o bico, começa a morder a fraldinha, começa a morder a quina do travesseiro, da fronha. Regressão. Existem outros fatores, que é a sublimação. Vou pegar um exemplo, muitos dos lutadores de boxe, por exemplo, dos MMA, essas lutas livres, muitos foram gladiadores no passado. Mas, quando eles estão dentro do ringue, é uma forma de sublimar aquela agressividade. Hoje, mas continua sendo agressivo? Continua, gente. Continua tendo um perfil agressivo. Mas hoje está debaixo de uma regra. Está dentro de um ringue. Tem formas de conduzir. Isto já é uma melhora. Antes era uma selvageria. Hoje, não quer dizer, eu não estou dizendo que está certo, que deve sair brigando e agredindo e dando soco no outro, não é isso não. Só que o processo evolutivo, a natureza não dá saltos, ele ainda não tirou o perfil gladiador de dentro de si. Mas agora ele usa o movimento de luta dentro das cordas. Tá claro? É um movimento de sublimação. Aquela pessoa que tem um desejo de, por exemplo, fazer fofoca, o tempo todo de falar mal de alguém, quando ele passa a estudar, ele deixa de ser fofoqueiro e passa a fazer palestra. Olha que coisa bacana. O que ele fez? Sublimou a fofoca. Em vez de falar mal dos outros, a gente vai fazer palestra, cita um exemplo do livro, pega o caso que ele leu dos espíritos, e ali é a fofoca construtiva. Entenderam? Então, o que é isso? Uma sublimação. Aquela pessoa que tem a índole de agressividade, e ele usa essa agressividade não para agredir, mas para impulsionar novos movimentos de melhoria e de crescimento, sublimação. Enfim, existem vários mecanismos de defesa, senão a gente aqui vai se perder no foco e ficar falando dos mecanismos de defesa. Que eu falei lá de regressão, sublimação, mas eu vou colocar este aqui, que faz parte da construção da personalidade, chama-se identificação. Então, vocês imaginem, todos nós precisamos de um modelo de identificação. Todos nós precisamos. Todos. Tanto que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, não pergunta? É a pergunta 620, deixa eu ver se é 625, que ele fala lá, qual é o nosso modelo? Qual é o tipo? É isso mesmo, 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. 5 letrinhas. Ele é o nosso modelo. Todos nós precisamos de uma referência. A criança também precisa. Mas no primeiro momento, quem é a referência da criança? Os pais. Como nós estamos falando da construção da personalidade, até que ponto a personalidade da criança pode ser alterada pela educação no período da infância? Nós falamos que 4 fatores são essenciais. A construção da personalidade vinda lá de trás, o mecanismo de defesa chamado identificação, onde a gente sempre escolhe alguém que na nossa visão está um pouco melhor do que a gente para nós nos assemelharmos, e quando a gente achar que não tem mais para nos oferecer, nós elegemos outro modelo e outro modelo, coisas da terra, embora o modelo perfeito é Jesus, está aqui no Livro dos Espíritos, ok? Terceiro fator, o conhecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui, conhecimento é a construção teórica de tudo que a gente está buscando. Isso chama-se conhecimento. E o quarto fator, a consciência, ou seja, a prática daquilo que a gente conhece.
a prática daquilo que a gente conhece. Isso é a consciência. Tem muitos de nós, existem muitos de nós, que têm conhecimento, mas não têm consciência. Conhecimento e consciência não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Conhecimento é a construção teórica. Consciência é a prática daquela teoria absorvida. É a prática da teoria alicerçada. Enquanto eu não mudo de postura, eu tenho conhecimento da necessidade de mudança. Mas eu ainda não tenho a consciência, eu ainda não fiz o movimento de mudança. Tudo bem? Então esses fatores são importantíssimos na construção da personalidade da infância, da criança. Até que ponto essa personalidade pode ser alterada? E aí, nós não falamos personalidade, identificação, conhecimento e consciência? Dentro daquilo que a gente apresenta para a criança, tudo pode ser alterado, para o bem ou para o mal. Ah, mas já tem uma bagagem? Tem, e essa nós não podemos desprezar e vocês entenderão por quê. Veja bem, olha a resposta que o Camilo coloca para nós. Reconhecendo-se que a individualidade espiritual em cada reencarnação se desenvolve uma personalidade diferente, ou seja, cada momento nosso na Terra, a personalidade vai se desenvolvendo de forma diferente, porque são aprendizados diferentes, vivências diferentes, referências diferentes, modelos de identificação diferentes. E que cada uma das personalidades é conformada com os elementos culturais, intelectuais e sentimentais do lugar aonde a pessoa renasceu, torna-se patente a grande influência da educação na vida da criatura desde os períodos infantis. Então, dependendo da região onde nós estivermos, nós teremos aprendizados ali culturais, intelectuais e sentimentais. Então, vocês veem que nós temos determinadas vivências. Engraçado, quando eu vou em determinado lugar, aliás, vou pegar um exemplo concreto. Eu tenho um colega no movimento espírita que ele estava lendo aqueles livros da doutrina, aqueles romances da Inconfidência Mineira, de Mário Tiradentes, Confidências de um Inconfidente, A Moça da Ilha, Aleijadinho. São livros psicografados pela médium Mariluza Vasconcelos e sob orientação do espírito de Tomás Antônio Gonzaga. Esse colega estava lendo um desses romances que tratava do envolvimento dos inconfidentes e a trama na cidade de Ouro Preto. Ele foi lendo, foi se envolvendo com a leitura. Quando chegou em determinada página, ele começou a passar mal. Ele começou a passar mal e aí ele fechou o livro, esperou, falou assim, às vezes alguma influência espiritual, esperou 2 dias, 3 dias, depois ele retomou a leitura de novo, foi no início do capítulo, quando chegou em determinada página, ele começou a passar mal outra vez. Na terceira vez que ele insistiu, ele falou, gente, alguma coisa está acontecendo, eu não estou conseguindo dar andamento ao livro. Na reunião mediúnica que ele estava trabalhando, a espiritualidade, vendo a dificuldade dele de entrar em sintonia, colocou para ele no final da reunião, olha meu filho, você está lendo obras relacionadas à Inconfidência e o nosso irmão Tomás Antônio Gonzaga foi muito fidedigno às colocações que foram feitas ali na obra, na psicografia da nossa irmã Mariluza Vasconcelos. Naquele momento da sua leitura, você aparece na história. Por isso, seu encantamento com a história dos Inconfidentes. Você aparece na história. Agora, tanto que você passa mal quando vai à cidade. E é assim desde a sua infância que a gente já te acompanha. Você passa mal. Você aparece na história. Olha, e nós vamos te falar uma coisa. Você não era nenhum espírito iluminado, não. Era algoz. Só que ali aparece o algoz com tal fidedignidade que você vai se reconhecer. Você tem passado mal porque chegou o momento de você ter acesso a si mesmo. E isso tende a atrapalhar os nossos trabalhos aqui.
porque vai te desequilibrar da forma que você não está dando conta de dar continuidade aos nossos movimentos aqui dentro da casa nos dias da reunião mediúnica. E aí eles sugeriram que ele suspendesse a leitura. E ele suspendeu. Mas qual a informação que ficou na cabeça dele? E olha, meu filho, você não era santo, não. Era um dos algozes. Você era algoz. Isso ficou na cabeça dele. Porque a nossa tendência é de achar que a gente estava numa região de destaque. Então, quando ele assumiu essa informação, ele fechou os livros, não abriu mais para fazer leitura, e assim tem se passado anos sem ter acesso às informações que a bênção do esquecimento lhe ofereceu para fazer o seu progresso. Entenderam? Por quê? Aí volta a colocação do espírito de Camilo. A personalidade, ela vai sendo formada com elementos culturais, intelectuais e sentimentais do lugar aonde a gente renasce. Então tem hora que a gente precisa de passar por determinadas regiões para receber determinadas informações. Se voltamos ali, a gente tem lembranças vagas, graças a Deus, para nós fazermos construções saudáveis. Aí ele encerra essa resposta assim: quanto melhor tenha sido a orientação educativa da criança, menos problemáticas serão as fases futuras do ser sobre a Terra. Quanto melhor tenha sido a orientação educativa, menos problemas no futuro. Então veja, por que quanto melhor, menos problema? O que eu falei lá na formação da personalidade? Que 4 fatores são significativos. A personalidade construída lá de trás, que é a bagagem que a gente vem com ela. Identificação, nosso modelo de reconhecimento. Conhecimento e consciência, ok? Veja, olha o que acontece quando uma mãe está grávida. Veja, muitos de nós já lemos o livro Missionários da Luz. Eu estou mostrando aqui, mas bobagem, né? Olha ele aqui. Então, muitos de nós já lemos Missionários da Luz. Mas o final do capítulo 13, intitulado Reencarnação, me chamou muita atenção. O livro André Luiz já chama a atenção da gente. Mas o final do capítulo 13, do livro Missionários da Luz, ele faz uma colocação para nós muito significativa. Porque 9 meses de gravidez, no geral, 9 meses. O que acontece nesses 9 meses? Nós fazemos uma revisão do nosso processo evolutivo. Ah, mas de quanto tempo? Esses 9 meses não é só porque a gente está no Ministério da Regeneração ou no Departamento da Regeneração para fazer o trabalho de encolhimento para adaptação do corpo do bebê. Não só isso. Olha que interessante a colocação que o André Luiz traz para a gente aqui. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da Terra procedem inicialmente da ameba. O mais perfeito procede da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. E a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Veja, recomeço do processo de evolução. Aí a gente fica pensando assim, mas será que eu estou voltando na encarnação passada? Será que... Nós estamos voltando lá atrás, no período inicial. Recomeço significa recapitulação, e ele coloca entre aspas, ou volta ao princípio, também entre aspas. Então a gente volta à formação inicial lá no princípio inteligente. Mas aí ele diz mais, para confirmar isso. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo, ou seja, o indivíduo adulto, que na sua construção final nós teremos 60 trilhões de células nessa constituição, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. Primeiro ele fala da recapitulação, da volta ao princípio, fala que a ameba é esse movimento do princípio.
Depois ele fala desse período que a gente passa pelas fases, né? E aí ele diz mais, o que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde do perispírito do ser que toma os fluidos da carne. E aí, mais interessante ainda, olha esse trechinho. Ao regressar à terra densa, como acontece com o reencarnante, o Segismundo, que eles estão fazendo referência aqui no capítulo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama do aperfeiçoamento. Tudo que a gente fez do princípio até chegar na fase atual, todas as experiências vividas ao longo drama do aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Vou continuar esse trechinho. Então, ainda que seja em horas breves, nós repetimos 9 meses, a gente está repetindo algumas situações que fez nós chegarmos no movimento de hoje. Vocês estão entendendo isso? Está ficando claro? Eu estou fazendo um processo de recapitulação de milhões. Aí eu sei que vocês estão pensando assim, mas a gente não tem condição de lembrar. Gente, vamos fazer uma recapitulação, já que ele está falando de recapitulação aqui de milhões de anos do princípio. Vamos fazer uma recapitulação lá da nossa infância. Vamos voltar, porque nós somos de uma época que havia o pré-primário e o primário. Hoje já não se fala mais, escola infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, mas vamos voltar lá no primário. Vocês vão lembrar que no nosso primário, nós tivemos, por exemplo, 30 amiguinhos na nossa sala de aula. Vocês que estão me ouvindo, dariam conta de lembrar o nome de pelo menos 10 amiguinhos? Ou então 5 para encher uma mão? A gente às vezes lembra da feição de um ou de outro, mas são lembranças extremamente rápidas. E aí nós vamos para a 2ª série, para a 3ª série, para a 4ª. Se nós conseguirmos lembrar o nome de 10 desses 4 primeiros anos, já está de bom tamanho. Porque passamos de forma rápida no nosso pensamento. Essa construção que o André Luiz faz para a gente, ele fala assim, breves horas, breves, mas é uma construção muito breve do que foi vivido lá atrás. Até quando a gente vai fazer essa construção nesses 9 meses? Ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Então, por exemplo, eu era um espadachim no passado, e ali eu ceifei vida de diversas pessoas com a minha espada, e ali eu dou uma parada. Eu paro no processo evolutivo, naquele momento. Por quê? Porque eu agredi pessoas em defesa da minha ambição, por exemplo. E ali eu paro, por quê? Porque ali vem rememorando na existência o engano que eu cometi, o arrependimento, a necessidade de mudança e a construção do movimento expiatório onde eu venho com uma deficiência no meu braço. Parei ali. Nessa construção agora eu começo a recapitulação e eu continuo a recapitulação, porém eu estaciono na construção perispirítica, aonde eu vou vir com uma deficiência no membro superior, porque ele foi o objeto de destruição de vidas. Entenderam? Ah, mas aquele movimento nosso primitivo, aquilo ali, rápido, isso já foi passado, a gente não fica preso nisso aí. Combinado? Aí ele continua para nós, olha só. Logo depois da forma microscópica da ameba, lembra? Ficou para trás, surgirão no processo fetal de Segismundo, ou seja, do reencarnante, que a gente está fazendo referência, os sinais da era aquática e da nossa evolução. Todos nós passamos por isso, e assim por diante,
todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs. Então nós passamos por tudo, mas é rápido, gente. Eu achei isso aqui tão impressionante e ao mesmo tempo tão profundo para nós entendermos como que acontece a construção da nossa jornada aqui na Terra. Que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora, na condição de humanidade, até chegar no movimento atual. Aí volta a pergunta número 3. Olha a construção da personalidade. É significativa a construção da personalidade? É. Mas eu não posso desprezar aquilo que está vindo lá de trás. Até porque vocês viram como que está essa construção lá de trás? Ela não é secular. Ela não é milenar. Não é de 2.000 anos, nós estamos falando de milhões de anos nesse processo de formação até chegar no movimento atual, onde eu estaciono a minha mente no processo do engano que eu cometi para, na reconstrução do perispírito, eu mesmo projetar o quadro expiatório necessário que deverei passar nessa encarnação para reconstruir padrões morais diferenciados no meu progresso evolutivo. Então, encerrando agora esta pergunta, voltando lá, que é a pergunta número 3 do livro Desafios da Educação, até que ponto a personalidade da criança pode ser alterada pela educação no período de infância? É muito significativa a influência. É muito significativo. Nós temos que aprender a valorizar a influência que a gente exerce sobre os nossos filhos, não simplesmente pela bagagem que eles trazem, mas pelos valores que a gente tem para passar. Porque a bagagem que eles trazem, ela é construída há milhões de anos. E os valores novos é que vão fazer com que essa reconstrução seja uma reconstrução saudável. Ok? É isso aí que a gente tinha para trazer nessa pergunta. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.